noite a todos. Nós vamos começar. Meu nome é Lucas Guimarães, sou formado em Relações Internacionais pela Católica de Brasília e tenho especialização em Relações Internacionais pela UNB. É com enorme satisfação que mediarei o debate desta noite, que dá continuação ao primeiro ciclo de palestras da revista FENERE. Esse espaço é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista. Eu gostaria de estender meu agradecimento pessoal, em nome de todos os membros do corpo editorial, à FENERE, Federação dos Estudantes de Relações Internacionais, e nosso chefe de pesquisa, Daniel Pereira. Esse ciclo de palestra marca o final da etapa de pesquisa, sondagem e preparação e o início da efetiva operação da revista. Sendo assim, já é possível submeter trabalhos para apreciação do nosso corpo editorial científico pelo e-mail revista@fenere.org.br para a composição da primeira edição do periódico. É também com imensa satisfação que agradeço a participação dos nossos ilustres debatedores, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres que se ocupem, atenderam prontamente o nosso convite. Nosso primeiro palestrante é o professor Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional pelo Colégio dos Países em Desenvolvimento da Universidade do Estado de Antuérpia, formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas. Paulo Roberto é diplomata de carreira desde 1977, exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado das Relações Exteriores e nas embaixadas e delegações do Brasil no exterior. O nosso segundo palestrante é o professor Américo Alves de Lira Júnior. Ele é bacharel e licenciado em Filosofia, mestre em História Social e das Ideias, doutor em Historiografia e História das Ideias, pós-doutor em Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais pela Universidade de Brasília, UNB. É professor associado e foi vice-reitor da Universidade de Roraima, UFRR. E vai funcionar assim: os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra. As perguntas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas aos palestrantes por mim. Pedimos que, além da pergunta, encaminhem pelo chat seu nome e sobrenome, cidade e instituição de ensino a qual esteja vinculado. E pedimos para os participantes deixarem os microfones no mudo, por favor. Após essa fala inicial, eu cedo a palavra ao professor Paulo Roberto de Almeida. Muito obrigado, boa noite, meus caros amigos, boa noite, professor Américo, é um prazer estar novamente com vocês. Eu já participei de alguns encontros do FENERE, quando convidado, talvez no passado, não é? Faz tempo que eu não participo das atividades, estive no exterior até poucos anos atrás, depois trabalhando no Itamaraty, numa área que eu reputo interessante para quem tem pendores acadêmicos, como é o meu caso, não é, com alguns outros diplomatas, que é o IPRI, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Entre 2016 e início de 2019, eu fui diretor e aí promovi uma série de atividades, publicações, seminários, encontros, palestras. Foi um tempo muito interessante, correspondeu, digamos, a uma fase em que a política externa, a diplomacia brasileira, retornaram para o que se chama em inglês de mainstream, ou seja, a corrente principal, não é? Que são os padrões da diplomacia profissional, que andavam um pouco abalados, seja durante o lulopetismo, né, de 2003 a 2016, seja agora, a partir de 2019, em que você tem uma ruptura muito significativa, não é? Eu até escrevi um livro em 2014 de crítica ao lulopetismo, porque eu sou conhecido por ter uma certa independência de pensamento em relação à política externa oficial, à diplomacia, não é? O livro se chamava Nunca Antes na Diplomacia, que era uma paráfrase das fases típicas do Lula, não é? Que nunca antes no Brasil se fez isso ou aquilo, não é?
Então, nunca antes na diplomacia, porque realmente houve algumas rupturas com posturas passadas, entre elas o que eu chamo de diplomacia profissional, em favor, mas não em todas as áreas, evidentemente, em favor de uma diplomacia partidária, né, que vinculou o Brasil aos chamados bolivarianos, a governos esquerdistas na América Latina, a uma certa visão sindicalista de nós e eles, elites e oprimidos, norte e sul, o sul global, tudo isso eu critiquei. Mas esse livro, Nunca Antes na Diplomacia, né, que foi publicado em 2014, ele recebeu uma nova oferta da minha editora para ser republicado. Eu falei que não, porque o Nunca Antes é agora. A gente realmente está enfrentando Nunca Antes na diplomacia. E mais do que qualquer outro tema, figura nesse Nunca Antes o tema que é objeto da nossa conversa de hoje, que é a Amazônia Legal ou a política ambiental brasileira de forma global e a política externa. Realmente, nunca antes na diplomacia brasileira, na política externa, na história do Brasil, nós tivemos rupturas tão fortes, tão contundentes em relação não apenas ao mainstream da diplomacia brasileira, como se nós fôssemos arrogantes donos da política externa, da diplomacia, não é como se nós tivéssemos essa capacidade de determinar a política externa. Não é assim, mas é que os presidentes anteriores se encaixavam num molde mais ou menos normal, digamos, das relações internacionais, das relações regionais, do multilateralismo, do direito internacional, do que o chanceler atual chama de comercialismo, não é, que são as relações econômicas segundo os padrões do sistema multilateral de comércio, enfim, todo um conjunto de instrumentos, ferramentas, alavancas, métodos de trabalho e orientação geral que conformavam esse mainstream da diplomacia, por vezes mais orientado para uma área ou outra. No lulupetismo você teve essa espécie de sindicalismo diplomático, não é, agitado, como se houvesse um sul periférico oprimido para impor uma nova relação de forças a um norte opressor, que seriam os antigos colonialistas, hegemônicos, todas essas bobagens do lulupetismo, isso estava um pouco transparente em determinadas posturas, mas não em todas, porque nós continuamos com a integração regional, até avançamos na área ambiental, né, na área do chamado desenvolvimento sustentável, que é um clichê, digamos, que serve um pouco para tudo, mas todos esses temas politicamente corretos da modernidade, o Brasil avançou e se projetou muito nos anos do lulupetismo, não é? E agora, depois de 2 anos e meio do Temer, que correspondeu a uma diplomacia mais tradicional, não é? E menos voltada para esses aliados esquerdistas da América Latina, nós temos uma inversão completa, uma ruptura, e eu diria até um retrocesso, com padrões tradicionais da diplomacia, em termos de recusa de um fantasmagórico globalismo, que é uma bobagem monumental, eu não me canso de repetir isto, né? O globalismo é uma bobagem, é um monstro metafísico criado por mentes paranoicas e deformadas, não é? Os diplomatas vivem no globalismo, ou seja, o globalismo é a expressão política da globalização ou da internacionalização de certos temas, não é? E essa recusa do multilateralismo, essa ênfase na ideologia, não é? Essa aliança com governos de direita ou de extrema direita, não é? Que são contrárias aos interesses nacionais do Brasil. Em nenhuma outra área esse retrocesso, essa reversão, essa deformação e distorção de nossas tradições e padrões de trabalho são tão evidentes quanto na área ambiental, na área da preservação e na área da Amazônia. E nós vimos isso ano passado, a Amazônia queimando, o mundo inteiro preocupado e o presidente defendendo garimpeiros, desmatadores e outros grileiros, não é? E o que ocorre ainda hoje, o ministro, o que é chamado antiministro do meio ambiente, não é? Ricardo Salles, ele se empenha em desmantelar os mecanismos de fiscalização do IBAMA, do próprio Ministério do Meio Ambiente, no sentido de proteger esses desmatadores. Por quê? Porque o presidente é um rústico, não é? Ele tem aquela concepção tosca de que o desenvolvimento se faz
avançando sobre a Floresta Virgem, não é? Na época militar, você teve isso na Transamazônica, projetos de colonização, não é? Integrar para não entregar, toda aquela paranoia contra a internacionalização da Amazônia, que era outro fantasma da era militar e que hoje ressurge, todo esse aspecto tosco da mentalidade do presidente, não é, que é um despreparado, ela se reflete na política, e o Brasil virou um pária internacional. O Brasil começou se chocando contra 2 países fornecedores de fundos e de recursos para projetos de pesquisa científica na Amazônia, né? Noruega e Alemanha, grandes financiadores de projetos de pesquisa lá na Amazônia, tiveram o seu financiamento interrompido pela Noruega e pela Alemanha, porque o presidente ofendeu os dirigentes desse país, o presidente ofendeu todas as ONGs internacionais, acusou-as de estarem atrás das queimadas amazônicas, como acusou ONGs de estarem atrás do derramamento de petróleo, ou seja, o presidente é um desqualificado, para não dizer que ele é um débil mental, não é? Isso não tenho nenhuma hesitação em dizer, no sentido em que ele encontra esses fantasmas aos quais ele lança acusações gratuitas, e isso transformou o Brasil num país vilão, como antes você tinha os vilões, que eram o Afeganistão dos talibãs, a Líbia do coronel Gaddafi, o Iraque do Saddam Hussein, ainda sobrou a Coreia do Norte da família Kim, não é? Então o Brasil está nessa lista de vilões, vilões ambientalistas, vilões de direitos humanos, vilões da ideologia do gênero, não é? Vilões de um antiglobalismo paranoico, fanático, absolutamente sem sentido, e até de um anticomercialismo. Então, você teve algumas frustrações na era do PT, digamos assim. O PT tinha grandes ambições, não é? De ampliar e reforçar o Mercosul diminuiu, não é? E perdeu a sua função de liberalização comercial para se converter num palanque político. O PT tinha a ambição de terminar as negociações comerciais multilaterais da rodada Doha, não conseguiu, não tanto por nossa culpa, mas também com uma visão que eu chamo de stalinismo industrial, né, um protecionismo industrial muito exacerbado, e também tinha aquela intenção de colocar o Brasil no Conselho de Segurança. Para isso fomos ao Haiti, nos envolvemos em grandes aventuras internacionais, tentamos até fazer a paz entre palestinos e israelenses, resolver o problema do programa nuclear iraniano, não é? O PT teve grandes ambições e muitas frustrações. O que esse governo apresentou como grandes ambições foi de ter um acordo, ou terminar um acordo, que já vinha há 20 anos entre o Mercosul e a União Europeia. Ele foi assinado em junho do ano passado, mas não vai entrar em vigor enquanto o presidente se chamar Jair Messias Bolsonaro, né? E depois essa de fazer o Brasil ingressar na OCDE, que era já um projeto desde a era Collor, figurou muito vagamente na era Fernando Henrique Cardoso, depois abandonado pelos petistas, porque acham que a OCDE é um clube dos ricos, o que é um equívoco também. Mas esse governo soi-disant liberal, não é, mas se diz liberal, queria colocar o Brasil na OCDE, também não vai conseguir. Então, esses 2 objetivos já são frustrados, fracassados, não vão ocorrer, inteiramente por culpa da diplomacia, da política externa brasileira e da figura do presidente, não é? Que é um vilão internacional, não é? Eu tracei no meu paper, que eu já deixei à disposição de vocês, circulou entre os inscritos nesse evento, coloquei no meu blog Diplomatizando, coloquei lá na academia.edu, o meu paper sobre a Amazônia Legal. Faço um pouco o retrospecto institucional histórico do que é a Amazônia para o Brasil, nas relações internacionais, antigos projetos de internacionalização da Ileia Amazônica no final dos anos 40, depois a Zona Franca de Manaus, o Pacto Amazônico de 78, o embaixador Recupero foi o provável redator do Pacto Amazônico, a Constituição da OTCA, né, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, 20 anos depois do Pacto Amazônico, que é de 78, 98, ela, aliás, tem sede em Brasília, e ela jamais foi lembrada nessas controvérsias que tivemos desde o ano passado sobre a Amazônia como um instrumento de cooperação entre os 9 países
que são membros do Pacto Amazônico, que fazem parte do bioma amazônico, não é? A ótica está praticamente esquecida lá num canto, porque ela é multilateral, e esse pessoal maluco que comanda a política externa hoje é antimultilateralista, digamos assim, não é? Adere ao nacionalismo tosco daquele horrível presidente americano também, não é? Que também praticou um Professor Paulo Roberto, o seu microfone está no mudo. Se você puder desmutar, fazendo favor. Desculpa. Eu acho que ele entrou no mudo por algum gesto meu aqui. Estão me ouvindo agora, não é isso? Agora sim. Eu estava dizendo que eu coloquei no meu paper uma pequena síntese do que é a Amazônia para o Brasil, não é? E depois também considerações sobre a política externa. E eu acho que não preciso falar muito sobre a política externa, porque ela não existe. O fato é esse. Nós não temos política externa, porque nunca houve nenhum documento, síntese das grandes prioridades da política externa, da metodologia, do que o Itamaraty deve fazer, porque ela está entregue a um bando de amadores, não é? A começar pelo presidente, que é um inepto em relações internacionais, pelo seu guru lá na Virgínia, o Rasputin de subúrbio, né, que é um outro inepto, e a família Bolsonaro também, sobretudo o ex-futuro frustrado embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, que ainda é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas é um inepto também em relações internacionais, não sabia nem quem era o Kissinger, né? É uma coisa extraordinária para qualquer cidadão mais bem informado. Então, o chanceler, ele é um submisso a esses amadores, e por isso não existe nem política externa, nem diplomacia, né? Eu acho que eu redigi alguns bons parágrafos ou maus parágrafos sobre a não política externa atual. Vou ficar por aqui para depois entrarmos em diálogo, depois que o meu colega Américo se pronunciar. Muito obrigado. Lucas, que é o mediador, também está no mudo. Opa, acho que voltei, né? Sim. Pode falar, professor Américo. Perfeito. Pode falar. Pode falar, professor Boa Américo. Boa noite a todos. Estou aqui colocando também o meu controle, porque eu sou prolixo e tenho que me controlar para não fazer besteira. Bem, boa noite. Grata satisfação, professor Paulo Roberto de Almeida. É uma grande alegria estar nessa ocasião, podendo dialogar esse tema com o senhor. Quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada e faço esse agradecimento através do Lucas, né? Mas eu quero através de ti, estar cumprimentando a toda a equipe, né? Eu gostaria de pegar um ponto que eu adorei quando o professor colocou sobre os fantasmas do regime militar, né? Eu preparei um pequeno texto, exatamente por essa minha facilidade de ser prolixo, para poder fazer essa discussão e trazer uma discussão com vocês. Eu imaginei como poderia ter uma discussão que não fosse repetitiva, né? E como eu poderia estar contribuindo. Então, considerando as pesquisas que realizamos aqui na Universidade Federal de Roraima e a própria condição da fronteira do Estado, essa fronteira mais setentrional, eu optei por fazer um recorte mais preciso desse período do regime militar, considerando que nós vivemos hoje uma espécie de um momento de volta ao passado, né? Em que observamos aí discursos de retorno do AI-5, bandeiras favoráveis a coisas que não são boas lembranças, né? Então, eu propus fazer isso tendo como pano de fundo a construção do conceito de Amazônia Legal, né?
Então, eu digo aqui que o pano de fundo se estende da interrupção da ditadura civil-militar até o imediato início do processo, né, de democratização brasileira. E faço isso a partir da perspectiva de se pensar conceito, né, a partir de uma definição que eu tomo de empréstimos de um senhor chamado Reá Koselleck, que é um historiador, né, para quem o conceito pode ser, ao mesmo tempo, uma obra histórica, como uma terminologia política e também social. Ele diz que os vocábulos de uma língua não só veiculam uma ideia, uma sentença. Eles participam da criação de sentidos de um conceito porque são compreensíveis para a audiência, para um grupo. Exemplo disso é o conceito de Estado. Se eu falo do conceito de Estado, eu chamo a atenção para algum outro conjunto de conceitos que dão a ele sentido e dão a ele realidade. Por exemplo, se eu falo de Estado, eu penso em soberania territorial. Se eu falo de Estado, eu penso em poderia militar. Se eu falo de Estado, eu penso em legislação. Né? Então, a busca se eu falo de Amazônia Legal, né, do que eu estou dizendo, o que eu estou falando? Eu parto aqui dessa construção a partir vamos chamar de duas fontes. A lei número 1806, de 6 de janeiro de 1953, e a lei ordinária 5.173, de 27 de outubro de 1966, tá? Onde se tem essa construção, digamos, estatal do conceito de Amazônia Legal. Se eu penso a lei de número 1806, de 6 de janeiro, eu penso não só a disposição que dispõe sobre o plano de valorização econômica da Amazônia, mas eu penso a criação da primeira superintendência. Né? Mas eu também sou obrigado a pensar que esse ano de 53, ele se origina de uma discussão, e aqui eu uso um historiador chamado Djalma Batista, que deriva de uma emenda de Leopoldo Pérez, né, a Constituinte, de 1946, quando se cria uma discussão e todo um plano de destinação de 3% da renda tributária da União, estados e municípios amazônicos, para um período de 20 anos para promover o desenvolvimento local. Por que eu digo isso? Repara que eu falo de 46 a 53, eu falo de uma lacuna na qual não se tinha ao certo esse conceito. Você não tinha, vamos dizer, elementos que dessem compreensão a ele. Né? E quando você, em 56, cria a superintendência do plano de valorização econômica da região da Amazônia, você tem todo um conjunto de dificuldades e despropósitos que inviabilizam o seu funcionamento. Né? Tanto que, com o golpe militar de 64, essa superintendência ela vai à falência, né? O que se demonstra novamente que, efetivamente, a construção de um conceito de Amazônia não existe, ou, pelo menos, existe de forma ainda opaca, de forma disforme, para uma elite e para o centro de poder dessa elite. Né? Eu tenho aqui alguns pontos, novamente aludidos por Batista, que nos dá essa dimensão. Diz ele que o sucesso daquelas iniciativas podem ser pontuadas, pelo descaso com a disciplina de aplicação das verbas para corrigir os erros da evolução amazônica. 2, a inexistência de pessoal habilitado para participar diretamente do empreendimento proposto. 3, da mentalidade geral, né, amazônica, no caso, de que tudo deveria ser provido pelo governo, o que, evidente, favoreceu os políticos que se viam numa possibilidade fantástica de se valer do orçamento federal para esse sentido. Discordo com pontos dessa fala, primeiro, porque o processo de colonização da região amazônica ele é plural em termos de características e temporalidades. Se eu penso em temporalidades, deixe-me usar aqui o exemplo de Roraima. Efetivamente, a colonização do estado de Roraima se dá no século XX. Né? Se eu penso a colonização da Amazônia ocidental e penso aí
o Pará, eu tenho uma colonização que começa pelo século XVI. Então, essas variações, elas acabam sendo desprezadas nesse tipo de discurso, né? Os erros de evolução acabam não compreendendo essa variedade que eu expus agora há pouco. A inexistência de pessoal habilitado também segue uma ideia comum de um ceticismo quanto aos conhecimentos e habilidades, que são conhecimentos e habilidades que nós podemos dizer mestiços dessa região, né? De um conhecimento perfeitamente capaz de dar conta dessa realidade. E quando se fala de que tudo deve provir do governo, bem, isso nós devemos considerar que não é uma condição singular do povo amazônida, né? Essa é uma condição que nós podemos dizer, por que não brasileira, por que não latino-americana, né? E quando eu penso a lei ordinária de 5.173, de 27 de outubro de 1966, eu já busco uma maturidade e uma construção, digamos, mais refinada desse conceito, que começa a colocar elementos para a construção desse conceito, né? Primeiro, a substituição, ou seja, se extingue a antiga superintendência e se cria a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam. E aí vale a pena lembrar, quando eu falo da criação da Sudam em 66, eu estou pensando numa Amazônia que está dividida no estado Acre, Amazônia e Pará, né, coisa que não acontecia lá em 53, porque Acre, então, era território. Penso nos territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima, que se tornarão estados com a Constituição, e também englobando parte do estado de Goiás, Maranhão e Mato Grosso, né? E aqui, busco numa historiadora, que eu tenho a felicidade de ser uma colega minha e professora da universidade, a professora Maria das Graças Santos Dias Magalhães, a discussão de que, nesse período, no governo Castelo Branco, se tem uma redefinição de prioridades com a implantação de políticas desenvolvimentistas, né? Daí se pode situar o primeiro plano quinquenal de desenvolvimento. A intenção era, portanto, de retirar a Amazônia da sua condição de dependência do extrativismo, dando-se preferência à agricultura e à pecuária, e à indústria, perdão, como mecanismos dessa retirada. E a metodologia utilizada para isso se dava no sentido de resguardar as que ela chama de execuções rentáveis para a iniciativa privada, e o Estado assumia, portanto, a sua contribuição com a infraestrutura, planejamento, seleção de espaços mais adequados para o desenvolvimento e aproveitamento de excedentes populacionais de outras regiões, né? Também visando a fixação nas regiões fronteiriças, e aí eu faço uma alusão ao próprio estado de Roraima, né? Que guarda duas fronteiras, três fronteiras na verdade, mas duas fronteiras bem interessantes, uma com a extinta Guiana Inglesa, a República Cooperativista da Guiana, e outra com a Venezuela. Eu queria pegar esse ponto do elemento que ela chama de aproveitamento de excedentes populacionais de outras regiões, visando fixá-las nas zonas fronteiriças, né? Primeiro, porque se pensa, nesse momento, a reafirmação da doutrina de segurança nacional, né? No caso, pautada pela ocupação da Amazônia e pelo estabelecimento de um plano de modernização nacional, que se dava com a redistribuição de investimentos e de mão de obra em termos territoriais, sobre um controle austero e social. E também, digamos, um desdobramento, que eu chamo aqui de empírico, que eu acho importante. Primeiro, que no governo Castelo Branco de 64 e 67, você vai ter ali uma estreita aproximação com os Estados Unidos, talvez uma forma de legitimar o próprio comando e a própria noção de segurança hemisférica, né, do discurso.
e uma revisão que leva o Brasil à institucionalização de um projeto que penso aí por Vicentini como um projeto, né, elitista, no qual prevalece a ideia de segurança coletiva e de uma atuação externa em parceria com os Estados Unidos e com o capital internacional, do que resulta uma desnacionalização da economia. Frustração que no governo Costa e Silva, 67 e 69, vai ser considerada a ponto de se pensar o Estado como articulador fundamental para o processo produtivo. Por que eu coloco isso? Porque esses elementos que eu estou apontando, que acontecem a nível de região amazônica, da construção do conceito de Amazônia legal, espelha-se nesse processo e nesse diálogo com a política externa, né? Podemos dizer que, no caso pontuado pelos anos de 67 a 69 com Costa e Silva, nós temos o alinhamento militar com os Estados Unidos, mas uma reincorporação de ideias nacionalistas e um repertório de desenvolvimentismo. Período de chuva em Roraima é horrível. Número de... nós chamamos de carapanã, de bichinhos que voam, são horríveis. Você tem que ficar aqui se abanando. E é o período que se experimenta a diplomacia da prosperidade do chanceler Magalhães Pinto, né, que aproveita o momento histórico e que muda o discurso para norte e sul, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá? Quero aqui dar sequência para poder pegar esse período um pouco maior para buscar novamente essa discussão com a Amazônia, aí no período do próprio Médici, que é apresentado pela historiografia como o período, né, o governo de maior repressão e do milagre econômico. Fato. Agora, no plano da política externa, nós temos aí, ao contrário do que percebemos hoje, né, a ideologia como elemento sem maior importância, porque se mantinha uma postura de nacional desenvolvimentista, né? Isso interessa por quê? Porque se pensa a modelação, o modelo de investimento estatal para patrocinar o desenvolvimento. Esse modelo, esse elemento para a Amazônia, nesse período, é fundamental. Sobretudo, fundamental para a construção desse conceito de Amazônia legal. Né? Considerando que a preocupação principal era contribuir com o progresso do Brasil no exterior, você passa a ter a Amazônia como, digamos, uma menina dos olhos, um elemento que vai ser, acho que posso usar esse termo, beneficiado, né? Tanto que nós podemos pensar que nesse período que eu tentei fazer esse desenho com vocês, em termos de Amazônia, nós vamos ter um planejamento, um grande planejamento de construção rodoviária, com assentamentos ao longo das estradas principais. Né? A mais conhecida é a Transamazônica, que visava unir, por via terrestre, um populoso Nordeste com pouco povoado Norte. Esse esforço implicou numa operação enorme, né, que envolvia diversos órgãos de Estado, como o Ministério dos Transportes, através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, do Ministério da Agricultura, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e do Ministério do Interior, por intermédio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Né? E esse processo margeia também e fortalece outros programas, que vão ser os programas de colonização, efetivamente, com o Estado servindo de gerente, né? E, efetivamente, na prática, dando terras
para pessoas, e com isso diminuindo, inclusive, tensões em outras regiões, tensões sociais em outras regiões do país, e ocupando a região amazônica e as áreas de fronteira, e tentando, com isso, também ocupar atividades, enfim, atividades produtivas. Isso vai valer uma coisa extremamente complicada, que vai ser conhecida como arco do fogo, né? A devastação da própria floresta. Bem, já caminhando, gostaria de também retomar de forma muito rápida que nesse processo, gostaria também de retomar o Tratado de Cooperação Amazônico, que surge em 78, e aqui eu sigo a leitura do geógrafo Rodrigo Baldinho Fernandes, de que essa busca da TCA, o TCA vai ter um elemento, vários elementos, mas um elemento de muita significação, que é colocar essa discussão, a narrativa, aos militares e alguns governos militares, também, ao lado dela, também a discussão do meio ambiente, o que é inédito nesse momento para dentro do regime militar. Já com o pouco tempo que eu tenho aqui, e eu falei que eu sou prolixo, eu vou tentar aqui de forma muito rápida, caminhar no sentido de mostrar esse, digamos, esse reflexo, né, na própria situação de começo de encurralamento do regime militar, né, que já, no seu último governo, com o general Figueiredo, entre 79 e 85, enfrenta dificuldades, sejam da ordem de uma economia internacional, de um mundo em recessão, como dos seus problemas internos, inclusive no seu próprio campo. Bem, de forma muito sucinta, para a gente poder abrir para o debate, a ideia que eu tento passar aqui é a construção de um conceito de Amazônia Legal, que efetivamente é uma construção que, já foi muito bem lembrado, representa uma ideia de progresso ou uma ideia de avanço que precisa da destruição da floresta, e não só da destruição da floresta, como da destruição dos seres da floresta, né? E aí, eu findo a minha fala tentando essa contribuição dentro do prazo de 20 minutos. Aí eu abro, espero poder ter questões que possam ajudar a refletir essas questões que foram postas. Obrigado. Agradeço aos dois palestrantes. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu já tenho uma pergunta aqui, se você me permite. Sim, claro. Uma pergunta do Daniel Pereira sobre o neocolonialismo. É a única pergunta que eu vi aqui no chat até agora, talvez temos outras, mas é o Daniel Pereira. Como os palestrantes percebem o discurso de desenvolvimento da região amazônica? Pode ser visto como um neocolonialismo devido à quantidade de ouro na região? Como deveria ser feito um processo de desenvolvimento na região na perspectiva dos palestrantes? Bem, eu não tenho a pretensão, como palestrante ou não amazônida, de propor um processo de desenvolvimento para a região, mas, enfim, eu sou um leitor de história econômica, sou um visitante ocasional da região, conheço seus problemas de leitura, de conversa, não é? Tenho acompanhado, desde a era militar, quando eu ainda era garoto, digamos, eu tenho acompanhado esses altos e baixos da Amazônia, né? Sobretudo depois da criação da Zona Franca de Manaus pelos militares, que é uma das formas de promover desenvolvimento. Eu diria que é uma das formas possíveis, imagináveis, mas é uma forma não natural e, para mim, equivocada, não é? Veja, a Amazônia é um imenso potencial de recursos naturais, agrícolas, florestais, minerais, não é? Ela
sempre teve um pouco à margem dos principais fluxos, correntes, centros de desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil viveu 4 séculos na costa atlântica, né, onde estava 80% da sua população, e o interior praticamente ignorado, e o interior foi devassado por razões geopolíticas, desde a era portuguesa e castelhana, não é? Os portugueses avançando na época da União Ibérica, colocando marcos. Depois você teve o Tratado de Madrid, que consolidou o princípio do ut possidetis, e o Brasil se viu de posse de mais 2/3 de um território que ele tem hoje, porque o Brasil estava limitado ao Tratado de Tordesilhas, não é? Que passava de Belém a Laguna, em Santa Catarina, e na época da União Ibérica, tudo aquilo foi devassado, né, pelos bandeirantes, pelos exploradores, pelos aventureiros portugueses, missionários e outros, e em 1750 você praticamente consolidou o mapa do Brasil, com pequenos ajustes que foram feitos na época do Império, por negociações, por arbitragem, pelo Barão do Rio Branco, digamos, até o início da República, na região norte e na região sul. Região sul que teve muito mais desavenças e mudanças entre o Tratado de Madrid e o Tratado de El Pardo, que o anulou em 1761, depois o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, consolidou mais ou menos o território tal como conhecemos hoje no Sul, ainda assim com aquela pendência com a Argentina, não é? Que nos teria tomado 2/3 do território de Santa Catarina se não fosse a Câmara dos Deputados a recusar o tratado que o nosso primeiro chanceler republicano, Quintino Bocaiúva, fez com os argentinos, né? O Tratado de Montevidéu dava para eles praticamente toda Santa Catarina, e o Brasil ficava praticamente cortado do Rio Grande do Sul, sempre separatista. Mas, enfim, a Amazônia era aquilo que o Alexandre de Gusmão recuperou para Portugal e que depois foi objeto de acordos bilaterais com os vizinhos, arbitragens, acertos e etc., né? E ficou tal como a gente conhece, com a adição do Acre, evidentemente, pelo Tratado de Petrópolis em 1906 e 1903. Mas o fato é que a Amazônia ficou esquecida, a não ser pelas riquezas, e a Amazônia só foi importante para o Brasil durante o boom da borracha, aproximadamente de 1870 a 1913, quando a borracha da Malásia britânica entra nos mercados e aí derruba as nossas exportações, não é? A Amazônia teve um fausto inacreditável de riqueza, quando ela foi, e eu vou dizer uma palavra que os militares têm paranoia, têm ojeriza, têm horror, que é internacionalização. Quando a Amazônia era internacionalizada, ela teve inserida nos circuitos comerciais do mundo, ela teve riqueza, construiu teatro, importou cantores de ópera, prédios, etc. Tanto Manaus quanto Belém tiveram grandes prédios que vêm do boom da borracha. Depois ela entra em letargia durante mais 60 anos, não é? Essa letargia foi porque ela não conseguiu ser explorada nas suas vantagens competitivas naturais, que estavam evidentemente na évia, né, na borracha, na castanha, nos produtos naturais, e no turismo tropical, digamos, turismo ecológico que poderia se desenvolver desde cedo, não é? Claro que você não tinha pirâmides do Egito lá na Amazônia, tinha alguns poucos prédios, mas tinha floresta luxuriante, aquela atração dos bichos, dos animais, das aves, mas, enfim, ela ficou esquecida e voltou ao seu subdesenvolvimento normal. Depois, na época militar, tinha aquela concepção de segurança nacional, e vocês vejam o seguinte, na época do Império ainda, o Brasil importava imigrantes e queria colocar imigrantes nas fronteiras, para povoar as fronteiras e serem uma espécie de anteparo natural a eventuais incursões dos vizinhos, né, inimigos ou adversários, como era a Argentina. O Terceiro Exército no Rio Grande do Sul era o mais poderoso do Brasil, né? Mas na época militar você teve essa concepção securitária e aí até começou a afastar os estrangeiros, os imigrantes das fronteiras. Na época militar você criou uma faixa de fronteira de, se não me engano, 150 quilômetros, em que você não podia vender terras a estrangeiros, havia toda essa paranoia. E depois houve aquelas coisas sobre a preocupação da Amazônia, concepções errôneas como pulmão do mundo,
não é? E aí é que os militares ficaram realmente paranoicos, achavam que o Mitterrand, o Al Gore digamos, artistas queriam retirar a Amazônia da nossa soberania e criaram aquele conceito de integrar para não entregar. Entregar a quem? Ninguém queria capturar a Amazônia, né? As pessoas estavam preocupadas com a destruição da floresta, não é? Que digamos, um valor ecologicamente correto hoje em dia, né? Que não foi no passado, né? Os militares queriam passar o trator na Amazônia e criar colônias de colonização agrícola, não é? Abriram a Transamazônica, enfim, tudo isso se frustrou muito, mas eles tiveram um rebento que eu considero não natural, que é a Zona Franca de Manaus, ou seja, você importa peças acessórias, partes para uma Zona Franca, que você tem em diferentes lugares do mundo, mas aquilo é o mais improvável para ser uma Zona Franca, né? Milhares de quilômetros no interior do Brasil, você importa tudo de fora, faz a transformação com as isenções fiscais, as facilidades de drawback e outras fraudes fiscais, não é? E depois exporta para os mercados consumidores, no exterior ou em São Paulo. Então, a indústria de São Paulo cria uma filial na Zona Franca de Manaus para processar com um menor custo fiscal e de trabalho humano, possivelmente, produtos que eles poderiam fazer em São Paulo, né? Televisão, rádio, telefone, geladeira, moto, essas coisas, enfim. A Zona Franca de Manaus é uma excrescência, mas era uma maneira de encontrar trabalho para os amazônidas, ou pelo menos para os habitantes de Manaus, não é? O que se deve fazer é que isso não é um projeto de desenvolvimento, isso é um enclave artificial com muitas deformações econômicas que, inclusive, deformam a economia da região. A economia da região deveria se basear nos recursos naturais da região, nas chamadas vantagens comparativas ricardianas, não é? Para aí sim extrair recursos, mas, enfim, se fez a Zona Franca e ela já foi prorrogada por dezenas de anos, as suas facilidades fiscais, é um enclave que traz emprego, mas não sei se traz muita vantagem ao Brasil e à própria Amazônia, não é? Um projeto de desenvolvimento para a Amazônia deveria ser o que os cientistas, pesquisadores, economistas sensatos recomendam, ou seja, você articular o trabalho da Amazônia e da exploração dos recursos em função da sua capacitação natural, das suas vantagens comparativas naturais, não é? Exploração de recursos da floresta, recursos minerais e turismo, basicamente, e uma série de outras atividades. A Zona Franca de Manaus é algo artificial, não é? Então, mas eu não tenho a pretensão de propor nenhum projeto de desenvolvimento da Amazônia. Agora, eu acho esse conceito de neocolonialismo, pelo Daniel Pereira, artificial. Neocolonialismo se diz dos países avançados que no século XX, e já depois da descolonização, digamos, que ocorreu na América Latina no século XIX, na África e na Ásia no século XX, meados do século XX, anos 60, neocolonialismo é aquela dominação das estruturas, das políticas, dos fluxos de comércio, das estruturas produtivas pelos países avançados, que transformam os países em provedores de matérias-primas, de mão de obra, e mesmo mercados, não é? Isso rememora um pouco aquela imagem dos tratados desiguais. O que eram os tratados desiguais? Eram os tratados impostos pela Inglaterra e outras potências coloniais europeias sobre países semicolonizados. China, de um lado, latino-americanos de outro, países da África, do norte da África, do Oriente Médio, mesmo do Mediterrâneo, não é? Turquia, depois do Império assim, Otomano, mesmo a Grécia, né? Países que eram dependentes financeiramente de mercados, de tecnologia, de know-how dos países mais avançados, né? O neocolonialismo significa um pouco isso. Eu não vejo neocolonialismo na Amazônia, a não ser que São Paulo e estados mais desenvolvidos queiram colonizar a Amazônia. Isso não se coloca porque você tem uma estrutura federal, não é? Que prevê competências aos estados, e se você reparar bem, e termino aqui, tanto a região do Nordeste quanto a região Norte tem uma sobre-representação no parlamento. Eles têm mais representação do que os estados do Sul, não é?
Se fosse uma proporcionalidade estrita, São Paulo deveria ter 125 parlamentares e não apenas 75, acho que é o limite imposto pela Constituição, dos regimes militares, que fizeram essa deformação porque eles queriam apoio. Eles só tiveram apoio no que se chama de grotões, não é? Grotões são regiões atrasadas que dependem do Estado Central, da União, digamos, para a transferência de recursos, e daí você dá uma representação maior a Norte e Nordeste, que são dependentes da capital, e, portanto, impede uma proporcionalidade estrita e que seria legítima, não é, em função da população. Isso vai ser muito difícil de corrigir, porque você precisaria ter o apoio de deputados do Norte e do Nordeste para amputar uma parte do seu poder político, que eu não acredito que venha a ocorrer. Não é? Isso impede uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma dos mecanismos de desenvolvimento. Né? E termino aqui dizendo o seguinte, se vocês olharem uma carta fiscal do Brasil, ou seja, uma carta de receitas e transferências, ou seja, quem paga e quem recebe, vocês vão ver que nós temos 5 ou 6 estados pagadores líquidos, não é? Ou seja, que pagam mais do que recebem, e 21 estados recebedores líquidos. Talvez seja digamos, uma compensação, uma fraternidade, um igualitarismo, né? Porque eles são mais pobres, então tem que receber mais do que eles pagam, mas eu não vejo que uma política de desenvolvimento deva se basear na assistência pública, né? Se vocês repararem na história econômica do mundo, nenhum país se desenvolveu na base da assistência pública, não é? Esses países africanos que receberam apoio de cooperação ao desenvolvimento nos últimos 50 anos pela ONU, pela cooperação bilateral, eles continuam subdesenvolvidos e pobres justamente pela ajuda ao desenvolvimento que deforma orçamentos, deforma a economia, cria vícios, cria corrupção. O Haiti, por exemplo, é um dos poucos países pobres da América Latina, né, no conceito de país realmente pobres, ele está na assistência pública e vai continuar pelos próximos 50 anos, enquanto as elites haitianas não corrigirem as deformações que são propriamente nacionais, não é? Eu não creio que estados atrasados da região norte ou nordeste venham a se desenvolver com base na assistência federal, não é? Eles vão se desenvolver com base nas suas potencialidades, que vão depender de capital humano e de exploração dos recursos naturais. Muito obrigado. Alô? Obrigado a você, professor. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta. Aqui no chat, deixa eu ver. Ou se o professor Américo também quiser contribuir, pode ficar à vontade. Professor Américo, isso. Os dois. Qual é a visão dos senhores quanto à Amazônia como um patrimônio comum da humanidade e o que isso pode impactar na política externa brasileira? Américo, vamos lá. Eu só queria pegar um ponto muito rápido da questão anterior que me chamou a atenção a 2 ideias. Primeiro, dizer que concordo contigo, professor, na questão da própria Zona Franca de Manaus, que acaba sendo, além de um enclave na floresta, hoje um dos grandes complicadores da economia da região amazônica, né? Mas, só para não perder a ideia, uma da professora Edna Castro, quando ela comenta que a Amazônia ela sofre de uma espécie de um mal de origem, estou me lembrando do Oliveira Lima, né? O complexo de Eldorado, né? A ideia de o local de eterna busca, né? E ela comenta, inclusive, isso em termos de Amazônia brasileira, de Amazônia legal, do Estado brasileiro ter sido, o Estado militar brasileiro ter sido uma espécie de um bandeirante contemporâneo, né, que efetivamente devastou em nome do desenvolvimento, mas que efetivamente não deixou grandes contribuições. E de um outro autor chamado Leandro Tocantins, que tem um livro maravilhoso,
que é uma das obras mais bonitas que eu já tive a alegria de ler, chamado Rio Comanda a Vida, quando ele fala das estradas da região amazônica. Ele fala que as estradas na Amazônia são os rios. E os rios definem a vida amazônica, né? Ele fala da braça esquerda e da braça direita do rio Amazonas, e fala daqueles que levam para o oceano e daqueles que interiorizam. E que, saindo dessa fala poética, dão indícios de que existe, vamos chamar de um capital amazônico, ou vários capitais, desde a variedade étnica, né, dos seus povos, a sua miscigenação, as suas línguas faladas, né? Eu vi isso de um poeta peruano quando eu estive em Iquitos. Se nós tivéssemos a noção dos deuses amazônicos que estão nos rios, nós não teríamos inveja da Grécia, né? Porque a nossa mitologia enquanto amazônica e a nossa riqueza é muito ampla, né? Então eu acho que é isso, né? Se pensar o desenvolvimento vai ser pensar por essas possibilidades que a própria região oferece. Quanto patrimônio da humanidade, né? Nós temos uma região que tem simplesmente a maior bacia, né, de água doce. Temos uma região que eu entendo é internacional pela sua própria condição de ser, né? Seja pelas suas fronteiras, ou seja pela própria, eu estou pensando sobretudo os indígenas, né? Se eu penso, por exemplo, o povo Macuxi, eu penso um povo que transita entre Brasil, transita entre Guiana, transita entre Venezuela. Um povo que constrói a sua solidariedade a partir das suas relações de parentesco, né? E isso a base de grande parte das nações, né, indígenas daqui. Então, eu acho que a Amazônia é em si internacional, ela é em si uma região que se favorece, é favorecida através da cooperação e do diálogo, né? Mas essa ideia de patrimônio eu também vejo como uma ideia extremamente artificial, né? Que traz algumas questões que não dialogam com a realidade amazônica. Posso retomar aqui algumas das perguntas para também comentar? Uhum. Sim, claro. Pois não, obrigado. Eu tenho aqui a Adriana Elisa Bozeto, aliás, fez duas perguntas, mas vamos retomar. Tem uma pergunta agora, ambas sobre o Fundo Amazônico e a nova Comissão Nacional da Amazônia, exclusão dos governadores, não é? Isso é a Nathalie Lohane que falou sobre o Fundo Amazônico em face da instabilidade atual da política externa brasileira, e a Maria Bethânia Galvão também mencionou essa questão do Fundo Amazônico, ou melhor, do atual Conselho Nacional e a exclusão dos governadores, como é que isso impacta as relações internacionais. Realmente é algo lamentável que o governo Bolsonaro, se é que se pode falar de governo, eu acho que se trata de um desgoverno, não é? É um alucinado pessoalmente e o governo é um caos, com poucos núcleos de racionalidade, não é? Mas ele tem se distinguido por nenhuma criação, enfim, tinha alguns projetos de reforma que foram conduzidos pelo Congresso, como a Previdenciária, e agora esses projetos em relação à ajuda às vítimas da pandemia, não é? Mas ele não tem proposto nada praticamente de construção. O que ele tem feito muito é de destruição. E a destruição de instituições e de políticas, na política externa, e sobretudo na região amazônica, em relação ao meio ambiente, não é? A Amazônia é algo inacreditável o que tem feito. Ele ofendeu vários governantes, não é? Brigou com o presidente da França, primeira-ministra da Alemanha, governo da Noruega,
ofendeu vários governantes, e o próprio ministro do Meio Ambiente, no sentido mais medíocre da palavra, não é? Ele também ofendeu os parceiros estrangeiros, e com isso o Fundo Amazônico simplesmente parou de funcionar, porque não tem mais financiamento. E como também não há financiamento nos fundos nacionais de fomento, de pesquisa, etc., a região está entregue aos garimpeiros, aos madeireiros, aos grileiros, aos desmatadores habituais, não é? Aos bandidos que avançam sobre reservas indígenas, etc. Aliás, as reservas indígenas é uma outra pergunta da Adriana Bozetto, depois eu falo sobre isso. Mas o lamentável é que a destruição, no sentido lato e no sentido estrito, é a característica principal desse governo em relação à Amazônia. E o mais incrível é que depois de haver um certo recuo, não é, na política destrutiva que se observou durante todo o ano de 2019, o primeiro ano desse governo, se tentou reverter um pouco, dizer não é bem assim, nós não vamos destruir, nós vamos preservar, e aí se fez um novo Conselho Nacional da Amazônia, presidida pelo vice-presidente, não é? E a maior característica justamente é excluir os governadores, além de ONGs e de outras parcerias, né? Já o ministro Ricardo Salles havia destituído uma série de ONGs e de parceiros não institucionais. Está cheio de coronel lá. Essa comissão da Amazônia deve ter uns 2 ou 3 generais, uns 10 ou 12 coronéis e outros militares e outros tecnocratas, não é? E poucos pesquisadores. Eu não vejo nenhum futuro, eu não vejo como é que vai se debater de projetos, seja nacional, seja de financiamento estrangeiro, com essa composição tão canhestra que nós temos nessas entidades, não é? E com a destruição do IBAMA, etc. Os governadores têm feito um esforço diretamente com as embaixadas em Brasília, né? França, Alemanha, Noruega e outros países, para tentar obter financiamento para a continuidade de projetos de pesquisa que existiam e que funcionavam já há muitos anos, há praticamente 20 anos, desde a ECO 92, né, a segunda conferência diplomática sobre desenvolvimento e meio ambiente do Rio, em 1992, o Brasil se tornou um país mais ou menos assertivo nesse clichê do desenvolvimento sustentável e, portanto, receptivo a essas iniciativas de cooperação multilateral ou bilateral para o desenvolvimento, até cobrando, né, porque vem com aquela história de que os países ricos destruíram as suas florestas, poluíram o meio ambiente com as suas indústrias da primeira e da segunda revolução industrial, nós poluímos muito poucos, então nós temos o direito de poluir um pouco mais ou de destruir mais um pouquinho, né? Esse é o sentido da tese, enfim, das responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas, não é? Ou seja, a gente quer um pouco de licença para desmatar e poluir. Mas, enfim, independentemente disso, a gente chega até a cobrar na COP25, que deveria ser feita no Brasil e que não foi feita, foi expulsa para o Chile, que depois teve que desistir por causa das manifestações, foi feita na Espanha. O ministro Salles chegou lá cobrando dinheiro para que os países ricos deveriam dar dinheiro para o Brasil para ele proteger a Amazônia, porque se não derem dinheiro a gente vai continuar a destruição. Essa é mais ou menos a mensagem que ele deixou lá, né? Suponho que ele seja uma persona não grata atualmente nesses fóruns de discussão sobre desenvolvimento sustentável, sobre o meio ambiente, sobre o Acordo de Paris, sobre mitigação dos efeitos de aquecimento global, enfim, toda a grande esfera dos temas de sustentabilidade. O Brasil hoje é um país vilão e, portanto, está na lista negra para receber cooperação, entende? Eu lamento pelos governadores, pelos cientistas, não acredito que essa nova comissão nacional, mesmo presidida pelo vice-presidente, que é um homem um pouco mais sensato, venha a ter muito sucesso, na medida em que falta essa coordenação com os governadores, que são os principais interlocutores, com ONGs também, ambientalistas. O presidente acha que as ONGs fazem parte de um complô internacional para roubar soberania do Brasil sobre a Amazônia, não é? Então, eu não vejo com muito otimismo esse futuro de projetos de sustentabilidade, de pesquisa no esquema atual.
A Adriana falou sobre como proteger os indígenas, não é? Nessa fase. Bom, o presidente tem lá a sua opinião, ele acha que os indígenas não podem ficar numa redoma, não é? Ou seja, viverem na pré-história todo o tempo, tem que ser integrados, não é? Os antropólogos têm uma outra postura, acham que eles devem ser integrados pouco a pouco, na medida em que as civilizações têm seu timing, né, a sua cronologia de adaptação e de transformação e mudanças, não é? Eu não tenho uma postura definitiva sobre isso. Eu acho realmente que você colocar os índios numa redoma não vai resolver. Os isolados estão isolados realmente, mas eles são atacados pelos garimpeiros, pelos grileiros. Aqueles integrados têm uma relação espúria com o meio ambiente local, não é? Com fazendeiros, com comerciantes, com mateiros. Eles estão, de certa forma, integrados, porque todos eles querem celular, querem televisão, querem carro, querem as comodidades, precisam ter assistência médica, e esse é um dilema que a gente não é fácil de resolver. A sociedade brasileira não sabe bem como resolver esse problema. É o mesmo problema que se colocou historicamente no confronto do Homo sapiens com os neandertais, né? Os neandertais desapareceram, talvez eliminados pelo Homo sapiens, não é? E se eles tivessem continuado, talvez tivessem sido reduzidos à escravidão, como foi o destino, enfim, infeliz de muitos seres humanos ao longo de séculos e séculos, e não apenas negros africanos, mas eslavos, né, foram convertidos à escravidão, e hoje em dia você não tem mais esse instituto, salvo em modalidades análogas à escravidão no trabalho, justamente nessas regiões. Mas, enfim, os indígenas têm que ser integrados à sociedade nacional num ritmo diferenciado, segundo a escala da sua aproximação com a sociedade, mas a sociedade é destrutiva, a sociedade é invasora, a sociedade ela não está na economia de caça e pesca, de coleta, não é? De integração com o meio ambiente, não é? Isso são tragédias que nós teremos que enfrentar, mas a postura do presidente, que é uma postura de passar o trator por cima, não é? E integrá-los como exploradores de minérios, não é? Que é o projeto do governo, é o projeto de permitir a exploração de minerais nas terras indígenas em proveito dos indígenas. A gente sabe a destruturação que isso pode causar em comunidades que não são exatamente preparadas para se transformarem em capitalistas dos minérios, né? Os Estados Unidos teve outra postura, depois de eliminar mais da metade dos indígenas, talvez 8/10, os converteu em reservas, não é? E, em um certo momento, resolveram dar cassinos para essas reservas, né? Os grandes cassinos americanos ficam em reservas indígenas, administrados lá de forma capitalista, né? É uma forma de garantir alguma renda, ainda que eles não estejam totalmente integrados na sociedade americana. No caso do Brasil, nós vamos ter que enfrentar esses problemas. Eu não tenho uma solução, eu fico entre os antropólogos e os integradores em bases racionais e razoáveis, não é? Mas eu confesso que é muito difícil. Mesmo um Estado bem intencionado, se a gente tivesse, teria muita dificuldade em controlar a Amazônia. A Amazônia é incontrolável, você tem todo o bando de larápios, bandidos, garimpeiros, desmatadores, grileiros, né? E até gente bem intencionada, pequenos poceiros, né, que fazem aquele desmate parcial para sobreviver, uma agricultura de subsistência que às vezes é predatória, e tem grandes desmatadores para culturas comerciais, para a pecuária. Enfim, são dilemas que nós temos como sociedade, que outras sociedades tiveram, não é? Os nossos vizinhos aqui do Sul, tanto no Uruguai, quanto na Argentina, quanto no Chile, praticamente dizimaram as suas populações indígenas, né? No Chile ficaram também reservados ali no Sul e lá no Norte, não é? São tragédias que ocorrem na vida das sociedades. Enfim, quem ler o Jared Diamond, né? Armas, Germes e Aço, vai ter uma ideia do que foi a trajetória das diferentes civilizações humanas nos últimos 50 mil anos, não é? Os indígenas estão entre o Paleolítico Superior e o Neolítico, eles vão ter que ser trazidos, digamos,
a uma era mais moderna, mas isso é um ritmo que é muito difícil de ser implementado à força e contra as tradições culturais deles, não é? Paro por aqui e deixo as outras perguntas para o nosso colega Américo. Perfeito. Bora para a próxima pergunta. Os palestrantes podem, da Lisa Barbosa, os palestrantes podem falar um pouco sobre o que acham da relação entre política externa e a defesa da região amazônica? Américo. Perfeito. Eu só queria pegar um ponto muito rapidamente. Sou chato, né? Vamos lá. Nós temos aqui, na Universidade Federal de Roraima, uma experiência que é o Isiquirã. O Isiquirã é uma modulação que se criou para o ensino indígena. Nós temos 2 tempos, que é um tempo feito na universidade e um tempo feito na comunidade, né, deles, e o tempo feito aqui conosco. E ali você tenta uma modulação de diálogo entre a experiência, a cosmogonia desses indígenas com o conhecimento, vamos chamar ocidental, né, o nosso conhecimento. E a ideia vem sendo, de alguma forma, ela vem trazendo bons frutos, porque a formação que eles recebem acaba sendo uma formação que contribui, digamos, para... Essa palavra, ela me causa um certo estranhamento, mas eu vou usá-la no sentido de uma incorporação à grande nação brasileira, sem que efetivamente eles percam muito da sua identidade, né, mas que possam fazer com que ela se dialogue com a identidade nacional, ou aquilo que a gente chama de nacional, né? Então, a pergunta era política externa e segurança, como era? Desculpa, que você comentou, eu quis só trazer a experiência do Isiquirã. Como era a pergunta mesmo? Era a vinculação da política externa com a defesa da região amazônica no contexto da política externa atual, não é? Olha, se você pensa a região amazônica no contexto atual, você pensa uma região totalmente desprotegida, né? Primeiro, porque você tem uma grande lacuna de políticas, uma grande lacuna de interesses, de se fazer algo que se possa chamar de política para a Amazônia, né? O que você percebe, efetivamente, aí deixa eu usar essa coisa da pandemia, que a gente está vivendo agora, é exatamente perceber como essas comunidades, como essas nações, seja de ribeirinhos ou de indígenas, né, que são próprias da região amazônica, elas estão completamente abandonadas, né? Como as fronteiras acabam sendo abandonadas em função da falta de investimentos mesmo em pesquisas. Eu estou pensando aqui enquanto universidade, nós fazíamos bons trabalhos de pesquisa em termos de fronteira, estou pensando para Pará e Miletem, né? E eu me lembro que certa vez eu conversava com alguns alunos, eu acho que aquele princípio liberal de que bons amigos não brigam, né? É sempre um princípio interessante, no sentido de que você ocupa espaços produzindo e fazendo coisas que giram não só a sociedade, como também giram a economia. Mas o que eu vejo é uma total lacuna em termos de políticas. Não sei se posso dizer que isso é intencional ou resultado de incompetência, as duas coisas juntas, né? Mas o que se percebe é a mais completa ausência de esforços para se pensar a região em termos de segurança, seja ela
a segurança dos povos, segurança de fronteiras, né? Ou outra características que se possa dar? Olha, eu poderia complementar talvez essa questão, porque também tem a pergunta da Lisa Barbosa. Enfim, além da Lisa Barbosa, o Lucas Amorim, né, falou sobre a Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano, etc. Tudo isso faz parte, né? São questões complexas que envolvem uma percepção do que seja defesa ou do que seja segurança. Eu sempre achei que esse Conselho de Defesa Sul-Americano, né, o CDS, que seria um braço militar da Unasul, que já não existe mais, não é? Ele tinha um nome errado. Defesa, quando você fala em defesa, bom, defesa contra quem? Então você imagina um pouco que você tenha grandes inimigos que vão atacar o seu país, o seu continente, que você precisa se defender. Isso nos remete um pouco à Guerra Fria. Antes da OTAN, Tratado de Washington, 1949, não é, que era anticomunista, digamos assim. Antes você teve alguns esquemas europeus contra um renascimento da Alemanha. A Alemanha tinha invadido a França 3 vezes, enfim, e derrotado praticamente a França. Enfim, os americanos vieram em ajuda. Os primeiros esquemas foram pensados em não permitir que a Alemanha voltasse novamente a ser um perigo geopolítico. Então, se arquitetaram alguns esquemas entre França, Inglaterra e outros países. Depois se passou para o esquema anticomunista. Mas antes da OTAN, que é o Tratado de 49, você teve o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era um pouco o esquema americano de sistema de defesa coletiva, também no princípio do anticomunismo, não é? E o anticomunismo foi a política oficial da política de contenção americana durante 40 anos ou mais. E o TIAR, então, representava essa espécie de irmão maior organizando os irmãos menores da América do Sul contra os comunistas perigosos. Enfim, isso se tornou ainda mais crucial depois de Cuba, né, de 59, 60, 61, e teve até uma intervenção dos americanos, de que o Brasil participou, na República Dominicana em 65, porque um seria um esquerdista, etc. Enfim, isso já passou, acabou até o comunismo, digamos assim, mas alguns reflexos continuam, não é? E na época do lulupetismo diplomático, como eu digo, os companheiros, eles tinham essa postura anti-americana anacrônica, essa postura anti-imperialista um pouco infantil, não é? E se empenharam em desmantelar todos os instrumentos hemisféricos, OEA, digamos assim, e criaram os instrumentos sul-americanos, que seriam entre os iguais, não é? Sempre houve diferenças no âmbito da América do Sul, uma certa disputa de liderança entre Brasil, o Lula e o Chávez da Venezuela, e os Kirchners na Argentina e na Colômbia. Então, essa Unasul, que era um projeto, digamos, para dar uma moldura política a algo que os petistas destruíram, vamos ser muito claros, não é? O Fernando Henrique tinha criado um instrumento de cooperação para o desenvolvimento, que era a IRSA, não é? A Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana, foi criada em 2000, reunião em Brasília com todos os chefes de Estado ou de governo da América do Sul, para criar um mecanismo de cooperação de integração física, energia, transportes, comunicações e tudo mais. Enfim, isso foi desmantelado pelos companheiros, que aí começaram a criar algo no seu lugar. O Brasil primeiro propôs uma CASA, Comunidade Sul-Americana de Nações, criada em 2004, numa reunião plurilateral no Peru, não é? Ninguém aderiu, o Chávez sabotou imediatamente, os argentinos também. No lugar da CASA, o Chávez propôs essa Unasul, que foi, aliás, assinada na Isla Margarita e depois objeto de um tratado, né, que entrou em vigor, mas era para afastar os americanos da América do Sul e ter o seu instrumento. E dentro da Unasul, que foi imediatamente controlada pelos chavistas, né? A sua sede ficou sendo em Quito, ainda do Correia, né? O Chávez deu alguns milhões de petrodólares para construir um imenso prédio, que hoje virou uma universidade, enfim. Se criou esse CDS, o Conselho de Defesa, que devia ser um conselho de segurança mais do que de defesa, porque os principais problemas da segurança na Amazônia
e no Brasil, e na região da América do Sul, são internos. É o narcotráfico, é o tráfico de armas, é lavagem de dinheiro, isso é a criminalidade comum. Eu não vejo grandes potências invadindo países sul-americanos, não é? Os inimigos estão aqui dentro, geralmente nas próprias capitais, não é? Que é a corrupção, e nas fronteiras, evidentemente, porosas a armas, drogas, lavagem de dinheiro, etc. Então, esse CDS era até apreciado pelos nossos militares, porque era uma maneira de viabilizar a indústria bélica brasileira, que estava um pouco caidinha desde a época gloriosa dos militares, quando o Brasil exportava muitas armas, né? Inclusive para aqueles estados vilões, Iraque, Líbia, outras ditaduras, etc. Então, se criou esse CDS, que era uma espécie de coordenação entre as Forças Armadas da região para conversar, diálogo, não é? E a Unasul poderia fazer aquelas coisas que a IRSA gostaria de fazer, e por isso se criou um outro conselho para a integração física, mas nunca avançou, porque os países se dividiram em diferentes políticas, não é? O que mais divide a integração latino-americana são as políticas internas contraditórias entre si, não é? Países que são a favor do livre comércio e países que são contra o livre comércio, o comércio estatal, como é o caso da ALBA, né? Essa construção fantasmagórica dos chavistas, dos cubanos e do Morales, não é? Então, você teve aí esse esgarçamento da cooperação, inclusive porque a Colômbia, por exemplo, que tinha um problema de narcoguerrilha há muitos anos, há décadas depois da guerrilha comunista, socialista, esquerdista, surgida nos anos 60, ela tinha um problema de narcoguerrilha, e não havia solidariedade possível entre os países vizinhos, Venezuela, Brasil, Peru, para resolver esse problema. Então, ela apelou para os americanos, que fizeram o Plano Colômbia. Eu me lembro bem que, na época do Fernando Henrique Cardoso, o presidente Bill Clinton convidou o presidente Fernando Henrique Cardoso a participar do Plano Colômbia, que era um plano concebido pelo Álvaro Uribe para desmantelar a narcoguerrilha por ações militares, de inteligência, não é? Ações pontuais, depois de uma experiência terrível que houve sob o Pastrana, sob o Semper, de dar territórios liberados para a guerrilha, né, que dominava milhares de quilômetros quadrados, fazendo extorsão, sequestro e todo tipo de crimes, não é? Infelizmente, o Brasil não participou do Plano Colômbia, talvez não tivesse condições, não é? E talvez porque fosse um plano americano e colombiano apenas, e não um plano multilateral, não é? Mas o fato é que a Colômbia ficou sozinha e teve que depender dos americanos e de muito esforço próprio para neutralizar a guerrilha, e conseguiu por diferentes maneiras, e hoje a situação está melhor do que no passado. Mas você teve depois a ameaça constante da narcoguerrilha aliada aos chavistas, no tráfico de drogas, tráfico de armas. E o Brasil, sob o governo do Lula, foi até muito complacente com o regime chavista, os regimes bolivarianos, e muito anticolombiano, que representava a direita, não é? O Marco Aurélio Garcia, que era o assessor presidencial durante toda a era lulopetista, tinha como sócios no Fórum de São Paulo as Farc. As Farc eram sócias legítimas do Fórum de São Paulo, depois ficaram encostadas porque ficava muito feio, não é? Mas as Farc financiaram o PT também. No começo das greves na Venezuela, o Marco Aurélio Garcia quis intermediar entre os grevistas e os chavistas, mas ele era pró-chavista, evidentemente. Enfim, você teve vários problemas na era Lula que, infelizmente, inviabilizaram a continuidade de projetos de integração física e de integração econômica na região, e a Unasul foi vítima dessa volta da América Latina de governos progressistas ou de esquerda para governos de direita. E hoje você não tem nada no lugar, não é? Tem um novo instrumento de cooperação e de integração que não significa nada. Os países mais pragmáticos, que são aqueles globalistas, e aí eu coloco México, Colômbia, Peru e Chile, criaram a Aliança do Pacífico, que tem muito pouco a ver com integração recíproca e muito mais a ver com a grande integração econômica que se processa na grande bacia do Pacífico, justamente, né? São países voltados para a globalização
o livre comércio, a aceitação de investimentos estrangeiros. Na outro extremo, você tem aqueles antigos bolivarianos, que hoje estão falidos, não é? Que são os estatizantes, os dirigistas, os protecionistas, e no meio ali, Brasil, Argentina, que ficam sem saber o que fazer, não é? Então, infelizmente, você não tem mais possibilidades de criar mecanismos de cooperação, porque a região está muito desarticulada, por incompetência das lideranças políticas, não é? Então, com isso, padece esses instrumentos de defesa. Agora, como eu disse, eu não vejo nenhum inimigo externo à Amazônia e ao Brasil e à América do Sul, que não os inimigos internos que nós temos aqui. Então, o que teríamos é que fazer a cooperação entre os países para combater esses inimigos. O governo Temer deu um bom início a isso, criando um fórum de consulta e de diálogo no âmbito do Cone Sul de segurança, não é? E reuniu não apenas forças armadas, mas representantes de forças de segurança, numa reunião no Itamaraty, meados de 2017, se não me engano. Depois se criou um mecanismo entre o Itamaraty e o Ministério da Defesa para dar prosseguimento a essas iniciativas, mas tudo isso acabou, nesse governo você não tem mais, porque é um governo que só dá chute e canelada nos vizinhos, não é? Sobretudo os vizinhos que são, por acaso, progressistas, não é? E tenta se aproximar de outros regimes de direita como se eles fossem de extrema direita, como é o nosso governo atual. Então, eu sou muito pessimista com as possibilidades de cooperação, sobretudo no estabelecimento de novos mecanismos de defesa ou de segurança, que certamente a região precisa. Muito obrigado. Obrigado. Visto a instabilidade atual da política externa brasileira e as insatisfações dos países contribuintes do Fundo Amazônia acerca da política ambiental brasileira, como os palestrantes pensam sobre a manutenção do Fundo Amazônico? Olha, eu já respondi um pouco quando eu me referi a essa questão que foi colocada pela Nathalie, um pouco pela Maria Bethânia também, não é? O Fundo Amazônico. Tem uma outra questão que a Adriana Bozetto colocou, além de como proteger os grupos indígenas das disputas políticas, que é o projeto Rondon, que ainda funciona. Realmente, o projeto Rondon voltou à baila. Ele foi iniciado na era militar, porque havia essa paranoia, né, com a internacionalização da Amazônia, a cobiça internacional sobre as fabulosas riquezas da Amazônia. Então, se criou, que é um projeto meritório, ele envolve, digamos, assistência humanitária, civil, sanitária, educacional, prevenção, cura, não é? De jovens médicos, jovens assim, universitários, que vão lá para os fundos da Amazônia, das regiões atrasadas, no Nordeste, ou entre as regiões, para populações desprovidas de quase tudo, não é? Eu acho muito bom o projeto Rondon. Não acho esse título, integrar para não entregar, é apenas um reflexo da paranoia normal. Os militares podem até ter essa paranoia, porque é a função deles ser paranoicos, né? Se eles não forem paranoicos, quem será? E se eles não forem paranoicos, como é que eles vão ter orçamento para os seus brinquedos de defesa, não é? Mas que dirigentes políticos sejam paranoicos, isso é uma bobagem. As populações precisam ser assistidas no seu mérito próprio, não é que porque alguém vai tomar conta lá da Amazônia para roubar as suas fabulosas riquezas. Então, eu sou a favor do Plano Rondon, é uma boa escola para jovens, não é? Para universitários, para uma alternativa para o alistamento militar, digamos assim, deve ser continuado naquilo que ele tem de mérito, prestar assistência a populações pobres e desprovidas, o que o Exército realmente já faz nessa região. Obrigado. Américo? Bem, eu sou pessimista, né, com o Fundo Amazônico, por motivos que já foram aí expostos, né, muito bem colocados. Acho que a região, de fato, encontra... É triste, né, perceber uma região com potencial, com possibilidades de coisas, né, de fazer coisas interessantes, e de cooperação, por que não, né? Eu me lembro que quando estive em algumas regiões
do Amazonas, né, Benjamin Constante, ali, onde você tem uma ilhota peruana sendo vizinha, e você tem um comércio, você tem ali um diálogo interessante, isso não acaba não sendo explorado, né? Mas eu sou bem pessimista considerando o governo que temos, considerando, o professor coloca muito bem quando ele fala da paranoia, né? Eu entendo que é um imaginário de fantasmas, de monstros que ainda existe na cabeça de muita gente. E que hoje tomou proporções muito grandes, né, a ponto de se abandonar a Amazônia para o seu próprio câncer, né, para os cânceres que estão internamente a ela, e perder o diálogo e projetos e esforços e cooperações que seriam salutares, saudáveis, né? Mas eu sou bem pessimista com o cenário que se tem aí, né? Olha, tem mais um pouco de paranoia aqui, se vocês me permitem. A Dandara Mello faz a seguinte pergunta: gostaria de saber sobre o que os senhores pensam sobre os protestos que ocorreram em setembro de 2019, países exteriores sobre o incêndio na Amazônia. Esses protestos foram verdadeiros ou tiveram objetivos políticos por trás? Veja, em primeiro lugar, os protestos que você teve na América do Sul, Chile, Equador, Peru, Colômbia, e no Brasil muito pouco, enfim, não tivemos, e depois teve um pouco lá na Espanha, teve na Grécia, já por causa da crise econômica e por uma série de motivos, não tem nada a ver com o que houve na Amazônia no ano passado, que foi uma destruição made in Brasil, não é? Não tem nenhum país externo que tenha vindo botar fogo na Amazônia, né? O presidente, que é um debilóide, enfim, me permite essa expressão, ele falou que aquele ator de Hollywood, né, o Leonardo DiCaprio, né, poderia estar ligado aos incêndios na Amazônia, teriam ONGs lá incendiando para arrumar dinheiro do exterior, não é? Isso é uma acusação muito grave, ele deveria ser processado por mentiras, por invenções, não é? Isso é uma falcatrua. A destruição da Amazônia é feita por brasileiros, por grileiros, às vezes pequenos camponeses, não é, pobres, desprovidos de tudo, eles realmente derrubam uma parte da floresta para agricultura de subsistência. Outros são grileiros e madeireiros e querem extrair a madeira ou buscar minério, enfim. Então não tem nada a ver. Essa paranoia de achar que estrangeiros estão destruindo a Amazônia por objetivos políticos, isso não tem nada que ver. Eu observei muito, claro, como eu leio tudo, essas informações, eu observei muito os protestos em diferentes países, não havia um fio único nesses protestos, né? Um pouco 20 centavos, como nós tivemos aqui em 2013, né, quando quiseram aumentar transportes no Chile, você tinha preço da gasolina no Equador, escola no Chile, corrupção no Peru, na Bolívia um governo de direita, enfim, você teve diferentes mecanismos, nenhum deles parecido, a não ser no descontentamento com a situação, com a crise, com o desemprego, com o custo da educação, com o aumento do preço dos transportes, como se o transporte pudesse ser subsidiado o tempo todo, né, pelos governos, enfim, e depois os movimentos políticos. O Chile é um país extremamente politizado, tem um partido comunista que ficou desde os anos 20, anos 30, legal, e participou de eleições, depois foi reprimido na era Pinochet, mas voltou, mas grupos até de guerrilha, como o MIR, então, e um sindicalismo muito forte. Então, você teve também movimentos de esquerda, políticos, né, que participaram de alguns protestos em alguns países, por lutas políticas de quem está no poder, enfim, mas nada parecido um com o outro. Eu me lembro que, quando os protestos começaram, um desses grupelhos de extrema-direita, que é aquele Alan Santos, que tem aquele Terça Livre, não é? Que é um translocado, ele é um paranoico da direita, é um elemento extremamente perigoso, mandou uma repórter me entrevistar, porque eles queriam que eu dissesse que o Fórum de São Paulo estava atrás de todos esses protestos. Eu respondi honestamente
fiz até um documento de 3 páginas respondendo a todas as questões. Eles nunca publicaram, evidentemente, porque eu não respondi o que eles queriam, que é um pouco isso que a Dandara talvez imagine, que você tenha gente motivada da esquerda contra governos de direita, como seria o governo atual. O governo atual do Brasil não é nem de direita, nem de esquerda, nem conservador, nem nada. Ele simplesmente é um caos, tem instintos primitivos, semifascistas, não é? Vitória, precisaria apagar o seu microfone para não atrapalhar, tá? Vitória, acho que está com... Ah, não, já apagou, tá. Então, eu não acho que tenha nenhum objetivo político atrás dessas manifestações que teve em vários países, mas não no Brasil, e as queimadas na Amazônia, a destruição, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de protesto político, tem a ver com o estado normal da região, e mais que normal, anormal, porque é um presidente que incentiva a destruição da Amazônia, o garimpo ilegal, a ocupação, o desmatamento, a chamada exploração econômica da Amazônia, enfim, ou todo mundo se sentiu estimulado para sair de machado, de trator, destruindo a floresta, não é? O principal inimigo da Amazônia hoje está sentado no Palácio do Planalto, tenho absoluta certeza disso. Obrigado. Então, nós já temos mais de 1h30 de palestra. Se vocês puderem darem as suas contribuições finais. Américo, você quer começar? Opa, quero mais uma vez agradecer o convite e elogiar o trabalho dessa garotada, tá? Um trabalho excelente, uma iniciativa maravilhosa. Manifestar a minha honra e a alegria de ter participado com o professor Paulo Roberto de Almeida, né, de quem eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho, né, pelo conhecimento. Né, eu até me lembrava um dia desse, um aluno meu brincou comigo, dizendo que ele estava sendo aluno da referência de trabalhos dele, né? Então, eu vou fazer essa mesma brincadeira contigo, Paulo, ser referência de muitos trabalhos que eu fiz, né? Então, é uma alegria, uma honra estar participando ao teu lado, discutindo Amazônia Legal, numa perspectiva de relações internacionais, eu acho que isso é importantíssimo, né? E, infelizmente, discutindo no momento de uma tristeza grande, né? Por conta, digamos, da irresponsabilidade daqueles que deveriam zelar, né, pela soberania, que deveriam zelar por essa região, por esse povo. Né? Quando você vive nessa região, eu tô aqui, eu sou de Brasília, mas estou aqui há 13 anos, e aprendi a ver uma realidade extremamente rica, extremamente linda, extremamente, como eu posso dizer, vulnerável, mas ao mesmo tempo passível, se tivéssemos, né, não tivéssemos tanto ódio, né, com um grupo tanto ódio e tanto desejo destrutivo em cima dessa região, né, e que esconde esse desejo em cima de um discurso, desculpe a palavra, hipócrita, né, de se falar em defesa da região no momento que eles fazem exatamente o contrário, né? Então, eu fico feliz, né, o meu sentimento é um sentimento de alegria em estar aqui com vocês e triste por conta do contexto que estamos inseridos. Mas eu queria terminar dizendo, elogiando e parabenizando vocês, né, por esse ciclo de debates do FENERI. Tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Américo. Eu gostaria de começar dizendo que eu conheço bem o Brasil, já viajei por muitas regiões, conheço a Amazônia, enfim, pelo menos Amazonas, Pará, o Acre, ainda me falta ir a Roraima, ao Amapá. Já esteja convidado. Já estive convidado. Me falta ir a Roraima, Amapá e Rondônia, né, antigo território do Guaporé. Preciso ir, mas tem um livro editado pela Universidade Federal de Roraima, não é? O meu livro
sobre a diplomacia atual, se é que existe essa palavra para designar uma coisa que ninguém sabe o que é, não é? O livro, aliás, se chama Miséria da Diplomacia, que faz alusão ao Marx, que tinha um livro Miséria da Filosofia contra o Proudhon, né, que tinha escrito Filosofia da Miséria. Eu aproveitei esse título marxista para incomodar o nosso chanceler. E o subtítulo é mais significativo, que ele se chama A Destruição da Inteligência no Itamaraty. E não só no Itamaraty, hoje você tem uma destruição da inteligência em geral no Brasil, a mediocridade, né, hordas de fascistas pelas ruas, cultuando a morte, a destruição das instituições, não é? Um presidente que pode ser chamado claramente de genocida ao praticar aquilo que ele faz, não é? Contra o isolamento, contra as medidas de contenção da nossa epidemia, da pandemia, enfim, é um presidente genocida, não é? Ele pode ser tido por responsável e pode ser empichado por isso, enfim. Mas esse meu livro, Miséria da Diplomacia, está livremente disponível no meu blog Diplomatizando, justamente em 2 edições. Uma edição de autor que eu fiz aqui em Brasília, quando eu terminei o livro, deixei-o livremente disponível, e depois a Universidade Federal de Roraima quis publicá-lo numa das suas coleções, então também está livremente disponível pelo Google, né, nessa universidade, numa outra edição, mas que é o mesmo texto, enfim. Se termino com uma palavra, e esse governo se orgulha e está sempre falando de soberania, defesa da soberania nacional, né, sobretudo sobre a Amazônia, porque eles têm essa paranoia de que há um complô internacional contra a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Eu, quando estava em Washington, nos anos 2000, teve aquela bobagem dos mapas amazônicos, né, e parece que tinham sido publicado num livro escolar americano, um mapa retirando a soberania, retirando toda a Amazônia da soberania brasileira. Eu fui pesquisar, isso tinha sido fabricado por esses militares de pijama, não é, que fazem parte do clube militar e que tem essa paranoia muito rústica, não é? É tudo uma fraude, como tem muita fraude, muita fake news, como se diz hoje atualmente, mas a soberania é o que menos tem esse governo, porque é um governo que gruda, não nos Estados Unidos, mas no presidente americano, e que segue sabujamente as políticas americanas, e seguiu em votações da ONU, que nunca se referiu ao direito internacional para votar com os Estados Unidos na questão das sanções a Cuba, unilaterais, implementadas pelos Estados Unidos, né? Nós sempre votamos contra durante 40 anos, não porque a gente fosse defender o regime castrista, né, a ditadura cubana, mas porque é contra o direito internacional. Desde o Rui Barbosa a gente defende o direito internacional, desde sempre, não é? E isso é contra o direito internacional, porque se você apoia uma medida dessa, você está autorizando os Estados Unidos futuramente a introduzir sanções unilaterais contra o Brasil. É o que faz essa diplomacia, esse presidente, ao dizer I love you, Trump, não é? Isso ocorreu também, para vergonha nossa, quando o Trump e o seu afilhado lá, o seu genro, apresentou um suposto plano para a paz na Palestina, que é uma fraude. Nenhum país aliado dos Estados Unidos, nenhum membro da OTAN apoiou esse plano para a paz na Palestina, que é um plano contra o direito internacional, contra as nossas tradições, e só a chancelaria brasileira emitiu uma nota em seguida apoiando esse plano. São vergonhas contra a soberania brasileira, contra as tradições de Itamaraty, contra os padrões que a gente sempre teve na política externa, equilibrada, não é, pelo direito internacional, pelo multilateralismo, pelo globalismo, que é a feição política da globalização. Esse governo está errado em todos os quadrantes. Começa por não ter política, e quando tem política, tem as políticas equivocadas, não é? Ele só acerta quando ele recua, né, como recuou da questão da China, da questão de colocar a nossa embaixada em Jerusalém, de várias outras questões. Quando ele recuou, ele simplesmente acertou, não é? Mas teve posturas absolutamente deprimentes para a diplomacia brasileira, desde o início, na confrontação com o regime madurista, que é uma ditadura, evidentemente, na Venezuela, mas seguindo apenas a política eleitoreira do Trump, né, do John Bolton, quando ele estava, e agora mesmo
a nossa diplomacia, se é que ela merece esse nome, eu acredito que não, acaba de perpetrar um outro gesto indigno, não é? Que é retirar toda a representação brasileira da Venezuela. Todos os diplomatas, não é, da embaixada, todos os cônsules dos consulados e desautorizou também os consulados honorários, ou seja, não há nenhuma representação política brasileira na Venezuela quando você tem ainda centenas, talvez milhares de brasileiros residentes lá. Isso sem rompimento de relações, sem atender ao que está escrito na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, você retirou todos os representantes. Quando isso se fez, por uma circular do início de março, eu pensei que o Brasil fosse participar de uma nova aventura militar americana, de mercenários, né, para invadir a Venezuela, que haveria uma guerra civil, então você retira o pessoal só nessas circunstâncias, quando tem uma guerra, você retira o pessoal. Agora, não houve guerra e não houve rompimento de relações, então são coisas lamentáveis que estão ocorrendo hoje na diplomacia brasileira e que eu me envergonho, enfim, devido não só a essas posturas sabujas, antissoberanas de dependência de um governo, não de um país, de um governo Trump, e de sabotagem dos nossos interesses no acordo Mercosul-União Europeia, entrada na OCDE, relações com grandes países fornecedores de ajuda e cooperação em ciência e tecnologia, como na Europa Ocidental, em relação justamente a projetos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós estamos no fundo do precipício, que ainda não tem fundo, na verdade, em matéria de política externa e de políticas públicas em geral. Eu lamento, é uma fase muito ruim para o Brasil, nós vamos superar isso com algum desgaste para a nossa autoestima, não é? Mas é uma situação nunca vista no Brasil. Eu acho que nunca houve nenhum governo tão medíocre e tão negativo para o Brasil, desde que aqui chegou Dom Tomé de Souza, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil, designado pela coroa portuguesa em 1548. Depois de Dom Tomé de Souza, nós nunca tivemos um governo tão medíocre, tão caótico quanto o que nós temos atualmente. Infelizmente, eu termino a minha preleção sob uma nota pessimista, não é? E um pouco depressiva ou deprimente, mas é o que eu constato atualmente. Eu espero que a sociedade se levante contra isso e ponha um fim ao desgoverno, não é? Mas estou muito feliz que vocês tenham me convidado, ainda que seja para xingar o governo, enfim, e para falar mal de alguns colegas meus, mas são poucos, enfim, não acredito que a diplomacia profissional partilhe das loucuras que estão sendo perpetradas atualmente contra o nosso conceito, né, contra a nossa imagem no exterior e mesmo aqui dentro. Deve ser 1 ou 2 no máximo, não é? E o Itamaraty está intimidado hoje, está numa situação muito triste, não é? Mas, enfim, a gente vai se recuperar. Acredito que a gente vai se recuperar e agradeço o convite de vocês, testemunha que os jovens que têm o dever, depois de nós, geração mais antiga, mais velha, têm o dever de comandar os destinos do país na diplomacia, na política, no legislativo, no judiciário, em profissões liberais, no setor privado, que os jovens tenham consciência do que sejam políticas públicas e que eles possam imprimir um sentido de maior dignidade para o país e de racionalidade nas suas políticas. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos pela excelente palestra, excelentes exposições. Agradecemos também pelos senhores terem aceito o convite tão prontamente e esperamos contar também com o texto que os senhores escreveu para esse evento no nosso primeiro volume. Eu aproveito já para fazer esse convite. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Daniel. Até a próxima vez. Até a próxima. Até logo.